Bom, gente, em primeiro lugar, boa tarde. Gostaria de agradecer aí ao GTR pela oportunidade de mostrar os experimentos que a gente está fazendo com o NFV. Também para mostrar que aqui, né, nós estamos fazendo, brasileiros, empresa brasileira, tentando também desenvolver realmente tecnologia nacional. Eu vou começar fazendo uma breve definição, né, do que é o NFV. Deixa eu testar aqui. Depois eu passo para, efetivamente, as duas aplicações que a gente tem testado. Uma é mais para desenvolvimento interno, mas eu acho que ela ilustra bem o que a gente pode fazer. E depois para aquela aplicação que, pelo menos, a gente acredita que ela é a killer application aí desse tipo de tecnologia, né? Como é que é? Onde é que é o apontador? Bom, essa questão do NFV, na verdade, a gente chegou nela por conta do SDN, né? E nós começamos e suportamos o SDN, OpenFlow nos equipamentos. Nós desenvolvemos pesquisa com o pessoal da Acme, com o pessoal da UFSCar e com outras entidades, como, por exemplo, o CPQD, né? Mas sempre faltava aquela aplicação que realmente fazia bastante sentido o SDN, né? Em redes WAN, que é o que vocês estão acostumados aqui, a gente tem um conjunto de protocolos e um conjunto de uma arquitetura distribuída, digamos assim, que funciona muito bem, né? BGP, o SPF, EAPS, Spanning Tree. E, claro, era muito importante, muito legal o SDN, do seu ponto de vista acadêmico, nos dá diversas oportunidades de abstração, né? De fazer uma série de coisas muito legais, mas realmente faltava aquela aplicação que, poxa, realmente aqui eu preciso de SDN aqui, né? E eu acho que foi em paralelo, está fazendo 2 anos que o NFV foi apresentado num congresso de SDN, né, por um grupo que foi desenvolvido na ETSI, né, que é uma entidade europeia de telecom. E, basicamente, o NFV é a gente efetivamente usar a economia de escala que a gente tem na TI, né, e a gente tem algo em torno de 10 a 15 vezes mais servidores sendo vendidos do que roteadores, né? Não os roteadores de borda, mas roteadores appliance maiorzinhos. Então, a gente tem uma economia de escala e uma velocidade de adoção de tecnologia, de processadores, de clock mais alto, mais memória, mais capacidade, que inegavelmente é maior do que a velocidade que a indústria de equipamentos de networking tem para fazer appliances, né? Então, a ideia do NFV é pegar uma série de appliances específicas, né, para um roteador, para um BRAS, para um DPI, um WAN Acceleration Optimization, e efetivamente levar isso para cima de uma estrutura de servidores, né, com storage, nessa lógica de cloud que a gente tem visto explodir nos últimos tempos, né? Isso foi sugerido, né, lá em 2012, só que, obviamente, a gente tinha uma limitação, né? A gente, até então, nós temos, né, um switch ou um roteador, ele tem um silício, um merchant silicon ali, que ele é específico para fazer comutação de pacotes, né, ou L2, ou L3, ou MPLS, e, obviamente, ele tem um tempo de desenvolvimento maior, ele não é tão atualizado quanto um processador de servidor, mas ele faz isso em hardware,
né? E naquele momento se vislumbrou que, olha, para esse negócio, né, fazer sentido, a gente precisa aumentar muito a nossa capacidade de fazer essas coisas em software em cima do mesmo processador que hoje roda banco de dados, web server, application server, ERP, né? E hoje já se consegue isso. Hoje a gente tem pelo menos 10 vezes mais performance em funções de rede que rodavam da maneira antiga, já rodando com coisas como o DPDK da Intel, né, que efetivamente roda em user plane, tira várias dos semáforos e das proteções que tem no kernel, que faz várias coisas por pooling, ao invés de esperar a interrupção, e que, obviamente, tem que ser tunado, né? Você tem que efetivamente configurar para que aquilo faça exatamente aquilo que você quer, mas que, efetivamente, hoje, em laboratório, a gente consegue efetivamente rotear 80 GB em cima de um servidor, né? Que era uma coisa que, 2, 3 anos atrás, não se concebia isso ser possível, né? Bom, então, diante disso, né, os nossos estudos e aquilo que efetivamente a gente acredita, a Etsy, né, formulou uma série de use cases, né, onde ela vislumbrava a possibilidade de utilizar essa virtualização de rede, né, virtualizar, por exemplo, o mobile core de uma operadora. Por exemplo, quando teve a inundação, esqueci agora, aquela inundação que teve no Japão por conta do tsunami, existia bastante banda de dados e pouca capacidade de canal de voz. Naquele momento o pessoal queria telefonar, não queria navegar, não queria acessar o Facebook, né? Então, o fato de nós termos isso virtualizado, de nós podermos colocar mais recursos para a parte de voz e menos para a parte de dados de maneira dinâmica, é um desejo, né? Grandes eventos, né? Poxa, está todo mundo indo lá para o show do Paul McCartney, The North, ou para a Copa, ou para as Olimpíadas, né? A gente poder jogar com essa estrutura do mesmo jeito que a gente faz isso com o cloud hoje, ou seja, botando mais recursos para uma determinada atividade e menos para outra. E assim vai, né? Virtualização das estações móveis de celular, para que efetivamente lá, como o hardware na ponta, esteja somente o RF, de repente toda a parte de protocolos vai estar numa nuvem. E aquilo, né, tem uma série de use cases aqui, tá? Isso é tudo lá dos white papers, a apresentação vai estar disponível. Mas aquela que, pelo menos nós, né, da Tacom, aquela que a gente acha que tem um grande futuro, que tem uma grande aplicabilidade, é a virtualização do CPE da ponta, tá? Daquele CPE que muitas vezes está roteando 20, 30, 100 mega, né? E que muitas vezes tem que ter L3 VPN, L2 VPN, um monte de VRF e tal, e que muitas vezes, para atender as características de funcionalidade, se compra um hardware que poderia estar roteando muito mais, ou um hardware muito caro, né? Sem contar que é uma ida a mais do cliente, né? Então, e existem muitos estudos mostrando os 80 GB de performance em um servidor de 2U, mas, efetivamente, o que nós estamos procurando é virtualizar low-end e mid-end routers numa estrutura de cloud, tá? Essa é isso que a gente está buscando, é para isso que a gente está fazendo as pesquisas, né, e os resultados eles estão evoluindo, né? Não pelo menos nós não acreditamos que é o momento de trocar um core de distribuição, um equipamento que roteia lá seus 40 GB, seus 80 GB, e que é de uma marca que vocês conhecem, confiam, e que efetivamente é um appliance por um servidor, né? Nós estamos procurando virtualizar aquele carinha pequeno ou médio que vai lá na ponta do usuário.
Essa aqui é uma figura, né, da própria Etsy, né, que ilustra isso, né? A gente tem aqui um ambiente onde a gente não tem a virtualização, né, onde a gente tem uma rede de distribuição provavelmente ótica, né? E daí tem um Access Router, vem um WAN Optimization, um Next Generation Firewall, e aqui uma estrutura já virtualizada, né, onde a gente continua tendo a rede de distribuição ótica, muito provavelmente um equipamento L3 aqui, mais simples, que pode ser um switch, não um roteador, né? Por exemplo, nós temos switches que tem total capacidade de rotear IPv4, V6, colocar e tirar tags MPLS, labels MPLS, mas eu não consigo fazer NAT-PAT, por exemplo, porque NAT-PAT eu preciso de stateful, eu preciso fazer isso em software, e daí a CPUzinha do meu switch não tem capacidade. Só que fazer NAT-PAT, IPsec, uma série de coisas em software, nos leva para um equipamento mais oneroso na ponta, né? Então, essa é uma solução que a gente pode colocar equipamentos mais baratos, até com maior capacidade, né? E efetivamente trazer essas funções de otimização WAN, firewall, ou algumas coisas mais especializadas de roteamento para dentro de uma estrutura de cloud, aproveitando esse desenvolvimento agora de servidores, né, e storages, e essa escala que a cloud tem. E a gente está usando o OpenStack, né, um orquestrador de cloud open source, para tentar fazer isso, né, e tentar ter uma gerenciabilidade boa desse negócio. Uma outra coisa que eu acho bem importante, né, para os provedores, e é uma coisa que, por exemplo, Datacom, empresa, né, situada em Eldorado, 2 provedores, os 2 chegando em fibra, mas basicamente eu tenho 30, 40 mega sendo entregue para a minha empresa hoje com um roteador, né? Eu tenho um canal de fibra aqui, que se não está em 1 GB, poderia muito bem, porque hoje o ótico de 100 e de 1 GB é praticamente o mesmo valor. Eu acho que o de giga tem mais escala e vai mais facilmente encontrar no mercado. Mas, basicamente, hoje existe um roteador lá na minha cara, lá, e eu tenho um firewall, que também tem limitação, e que, apesar de eu ter um canal que possivelmente vai até 1 GB, esse roteador aqui não processa 1 GB full duplex de tráfego, tampouco o meu firewall, né? Ou seja, a gente está colocando um gargalo por conta desse CPE e desse Next Generation Firewall lá na cara do usuário, né? Se a gente colocar, de repente, um equipamento mais simples, né, em termos de feature, mas com mais velocidade, eu posso tentar vender outro tipo de serviço e aproveitar melhor essa minha banda de 1 GB, por exemplo, que provavelmente eu tenho. Eu poderia estar colocando o backup das minhas câmeras no meu provedor. Eu podia estar botando, porque é óbvio, se um bandido entrar lá, ele vai pegar todas as minhas imagens. Eu não quero isso, pelo menos as principais eu quero deixar fora, né? Então, tem uma série de coisas que eu acho que os provedores podem oferecer como um valor agregado além daquele link, né? E, obviamente, isso a gente consegue com uma estrutura esperta, que você consiga fazer service chaining, colocar outros serviços de maneira fácil e, pegando o gancho da última apresentação, automatizada, e usando toda essa questão de escala que a gente tem com a cloud, né? A gente colocou alguns alguns diálogos aqui, né? Do tipo, o cliente liga, né, para a operadora: posso fazer um upgrade no meu link? Sim. Na verdade, você tem 100 MB agora, mas o seu acesso é dual home de 1 GB. Quanto você quer? De 100 MB até 1 GB. Ah, eu gostaria de 500 MB durante uma semana, porque eu tenho um evento aqui, sei lá o quê. Estou querendo agora mais, né? E não precisa mandar nenhum técnico trocar o router, trocar o firewall, fazer nada. Coloca mais recursos naquele virtual firewall, virtual router que você tem lá na nuvem. E é na hora, né? E a mesma coisa para um firewall. Ah, pô, meu firewall quero trocar meu firewall, quero botar um DPI, quero
ver o que está acontecendo, quero saber se eu estou com DDoS aqui, sei lá, tudo isso você pode fazer o service chaining na hora, é isso que eu vou tentar mostrar agora em seguida. Tá? E uma outra coisa, gente, que eu acho que isso a Amazon está fazendo. Né? Isso o Google está fazendo. Então, são coisas que vocês precisam fazer também, na minha opinião. Tá? Para que a gente não fique só como trânsito, né? Só como aquele canal para chegar no conteúdo que está lá longe. Tá? Bom, o que é uma infraestrutura de NFV? Tá? Tipicamente, a gente tem aqui, né, à direita de vocês, a parte dos controllers e os servidores, né, que vão efetivamente controlar os switches e compute nodes e a força bruta aqui. Né. Aqui, obviamente, você vai querer botar uma estrutura redundante, porque, né, tudo segue funcionando. Né, mas sem o controle não se provisiona mais nada, não se verifica logs, né, não se verifica status, congestionamento, enfim. A gente precisa, obviamente, da estrutura de controle. Né. Então, são servidores aqui, né, redundantes, provavelmente rodando um controller SDN, e eu vou falar no fim, e vocês vão entender o porquê. Né, porque, obviamente, na hora que eu preciso dessa automatização toda, na hora que eu preciso mover uma máquina de um local geográfico para outro, na hora que eu preciso, daqui a pouco, o meu algoritmo de hash lá, que faz o balanceamento dos meus links, eu quero alterar um pouquinho, é interessante ter o OpenFlow, ter o SDN, né, muito provavelmente via OpenFlow, para que você consiga manipular sem ter que necessariamente se prender às 4.000 VLANs, aquele range de endereçamento, aquele roteador daquela rede que necessariamente está aqui, daí eu movo a VM e eu tenho que mover a IP junto, porque senão ela vai continuar procurando o gateway default que está lá naquele outro local geográfico, enfim. Então, efetivamente, para a gente operacionalizar isso numa estrutura grande, daí sim, eu acho que o SDN é a melhor solução. Tá? Nós estamos usando o OpenStack, a gente avaliou também o CloudStack, e o CloudStack continua, né? Tem um movimento novo que eu vou falar agora no fim, que se chama OpenNFV, e efetivamente está se considerando tanto o OpenStack quanto o CloudStack, mas eu considero, né, que o OpenStack está saindo um pouquinho na frente, tem uma série de coisas aí que já está colocando a nível de roadmap, já saiu na última versão algumas pequenas funcionalidades focando, né, na questão do NFV, e tem um suporte muito grande dos grandes provedores de NFV. Né? Tem um suporte grande de Cisco, Juniper, sem contar Red Hat, IBM, HP, Brocade, enfim. Né? Nós, na medida do possível, né, a Datacom. Bom, então tem uma estrutura de controle aqui, né, em cima da qual a gente pode rodar ainda mais algumas aplicações de gerenciamento, alguns plugins, né, para efetivamente olhar mais no detalhe determinadas coisas. Né. E depois um conjunto de, daí sim, data plane servers, né, commercial off-the-shelf servers, ou seja, servers padrão, né, com interfaces de 10 e de 40, né, com muito provavelmente, né, na maioria das vezes, a gente vai querer ter algum tipo de offload de criptografia, né, para poder acelerar a IPsec, determinadas coisas que, a nível de processamento, ainda fica um pouquinho demorado. Né. O que nós, né, na verdade, por exemplo, o OpenStack suporta KVM, suporta Xen, suporta VMware, suporta Microsoft, mas especificamente nós estamos usando o Linux, KVM. Né. A gente está usando também o Open vSwitch acelerado. Na verdade, nos nossos testes
que eu vou apresentar aqui a gente não usou, mas a gente tem alguns experimentos, né, e depois eu vou falar um pouquinho especificamente sobre isso. Nós estamos usando intensamente SR-IOV, né, ou seja, a funcionalidade de que essas placas de rede, elas exportam uma série de virtual functions que, na verdade, podem ser utilizadas via PCI Pass-Through. A VM enxerga direto uma parte daquela interface de rede e utiliza aquilo, enxerga aquilo como uma PCI só para ela, né? E, por conta de ser um ambiente, né, de telecom, carrier grade Linux, né, para efetivamente a gente ter um uptime maior, né? E, em cima disso, as virtual functions, né? Ou seja, um virtual router, um virtual firewall, um virtual DPI, um virtual tudo, né? Existe, né, uma variante, né, do NFV puro, que é basicamente a mesma coisa, mas onde a gente coloca no nosso cliente uma appliance que consegue ser gerenciada por essa estrutura aqui e também pode rodar funções virtuais, né? Seria termos uma appliance um pouco reforçada em relação àquele CPE que daqui a pouco poderia se colocar lá, mas, por outro lado, é uma appliance que é um white label, né? Praticamente um PC industrial lá, né? Reforçado, com fonte redundante e tal, mas que efetivamente pode rodar também uma parte dessa virtualização, né, das coisas lá. Tá? Essa é uma proposta interessante de alguns fabricantes. Tá? Só falando um pouquinho mais, né, da infraestrutura, né, já falei do KVM, já falei do SR-IOV, e a gente está usando aqui nesse modo Bridge com o ML2 plugin. Por quê? Porque principalmente nós, como fabricantes de switch, a gente sabe quanto é que custa e obviamente, nós temos, né? Mas comutar simples e puramente pacote Ethernet, por exemplo, fazer switch L2 ou até um roteamento mais simples L3, para interligar as VMs e para interligar as máquinas, nos parece hoje, na conta que a gente faz, custoso. Assim, monetariamente, eu como muitas CPUs, eu como muita capacidade de servidor, numa coisa que um switch faz em hardware na nossa conta mais barato. Tá? Então, eu estou usando a estrutura de servidores com SR-IOV para fazer coisas de NAT, firewall, patch, um monte de VRF, um monte de rotas. Por exemplo, o nosso switch tem 512 mil rotas. Por quê? Porque ele é um switch, ele faz em hardware, ele tem control plane, mas depois eu tenho que botar essas rotas numa TCAM. E uma TCAM hoje, acima de 502 mil, é bem complicado de fazer funcionar. Tá? Então, por isso que, assim, comutação de pacotes ou roteamento de pacotes puro e simples, a gente está usando, sim, um switch físico que é configurado e controlado pelo plugin ML2, e aí tem um trabalho da UFSCar, né, em conjunto conosco, e a ideia é que já está funcionando, já está aprovisionando VLAN, já está aprovisionando porta, e a gente vai submeter isso como código open source lá para o OpenStack, para que os switches, né, nossos sejam configurados como Network as a Service nessa estrutura aqui. Né? Mas por isso que eu não estou usando o OpenVSwitch aqui. Tá? É provável que eu use no futuro, porque eu acho que o SDN, como um overlay para essa estrutura, vai nos dar uma grande granularidade, uma grande capacidade de mover as coisas e fazer um monte de coisa bacana. Mas, nesse momento, a gente não está usando.
Aqui um pouquinho, né, isso aqui direto é uma figura do próprio OpenStack, como é que a coisa é montada, né? E agora eu vou montar 2 use cases, eu só quis colocar aqui, porque o primeiro, né, que é o use case do DMView, que a gente usa lá para desenvolvimento interno, a gente efetivamente usa VMs com TAPs que ligam em Linux Bridges, que efetivamente depois vão para switches físicos e são roteados. Né? Para o use case do Virtual CPE, não. Eu só uso a VM com uma Ethernet ligada na TAP para a parte de management, como se fosse uma outband do Virtual CPE. A parte de data plane, efetivamente, a gente aloca as placas de rede via PCI Pass-Through e a gente pega uma daquelas virtual functions que estão lá disponíveis. Tá? Bom, o testbed, né, que a gente fez e que a gente desmontou, estamos remontando agora na DMZ lá, para que efetivamente a gente possa fazer qualquer teste com quem quiser. Né? Mas ela tinha 2 servidores de controle aqui, na verdade, um de controle e um de network node, né, na estrutura do OpenStack. Tá? E esses caras aqui eram, na verdade, não eram servidores, eram desktops assim, melhorados. Né? Também não utilizamos a parte de redundância porque era um testbed. Né? E 3 compute nodes, né, ligados a um switch Datacom e com 3 test sets, 2 de 1 GB e um de 10 GB, efetivamente, para a gente tentar estressar um pouquinho a banda desse negócio. Em termos de infraestrutura de rede, né, o controller, o network node, os vários computes, né, a gente tem aqui uma rede de controle e de comunicação entre os nós. E aqui a gente foi criando as redes de data plane, digamos assim. Né? Sendo que uma onde praticamente todas as máquinas estão ligadas, que é a rede de management, para a qual a gente tem floatings IP, para efetivamente poder exportar, né, o SSH, o HTTP dessas máquinas aqui para a nossa rede interna de DCN, ou para a rede interna LAN que a gente tinha. Né? E depois a gente ia criando. O range 101, net 101, que na verdade era a VLAN 101, ela vai no compute 1, 2 e 3. Daí o 101, 102, 103, o range 200 liga só 2 máquinas. O range aqui 201, 202. O range 300 está só nesse cara. Isso porque na hora de montar uma topologia qualquer, por exemplo, eu simplesmente digo, essa máquina aqui ela tem uma rede que está no range 100, no outro, nesse aqui. Então, como ela está no 100, ela pode ser instanciada no compute node 1, 2 ou 3. Né? E com isso, interligando todas essas VLANs, colocando o kill em kill direitinho, deixando passar os negócios, eu efetivamente consigo construir qualquer tipo de topologia e eu posso desligar qualquer um dos compute nodes que, efetivamente, claro, tem um tempo aí que não é 50 milissegundos, são alguns segundos, mas essa VM sobe num outro compute node e segue tudo funcionando. Tá? E isso é o que a gente usou e é o que a gente usa hoje, né, para desenvolvimento do DMView. Né? O DMView ele não desenvolve mais necessariamente com equipamentos físicos, né? Ele tipicamente ele pode desenvolver com equipamentos virtuais, numa rede topológica qualquer, né? Inclusive, é só eu botar esse equipamento aqui na VLAN 123 e 133, e eu tenho o equipamento falando com esse equipamento virtual. Esse equipamento virtual, se alguém tiver interesse, né, o que a gente tem aqui basicamente é um GNS3 em múltiplos equipamentos, né, para dar mais capacidade de botar vários ali. Não é uma versão de produção, ela não foi feita para ser um virtual CPE, isso eu vou falar depois, a gente está testando um outro,
uma outra função. Ela foi feita justamente para a gente poder testar, fazer teste automático e tentar garantir a qualidade do equipamento, né? Para isso, a gente fez uma camada em software que emula o nosso chipset, que é Broadcom, para L2 e L3. Então, todo o control plane, a priori o control plane que roda nessa versão emulada aqui é o mesmo control plane que roda nas caixas, e assim a gente consegue fazer teste automático, a gente consegue desenvolver DMView, a gente consegue fazer um monte de coisa aí, repassar para as instituições aí que efetivamente a gente tem parceria para eles poderem desenvolver. Então, é para desenvolvimento, não é para produção. Mas a gente está usando isso internamente, e é só para ilustrar que efetivamente a gente consegue criar, por demanda, qualquer topologia que a gente achar necessário. Isso aqui é um pouco das telas, assim, né? Isso aqui é a tela principal, que mostra cada instância, tá? Bem pequenininho, óbvio, porque depois quem tiver interesse pode, inclusive, acessar isso está na DMZ, tá? Então, a gente pode mostrar isso funcionando em loco. Mas eu aloco aqui, o que eu tenho que fazer na hora de criar uma instância, eu arrasto e puxo as nets que eu quero que ela tenha, sempre colocando, por exemplo, a de management em primeiro lugar. Isso vai fazer com que ele pegue ela como control, como out of band, como management, né? E depois as redes de data plane eu vou colocando depois, e assim eu monto aquela topologia. Essa aqui é a topologia que o OpenStack mostra, né? Obviamente ela é muito afeita para uma topologia de IaaS, de Infrastructure as a Service, e é aí que a gente tem alguns plugins e algumas modificações em cima do OpenStack para realmente tentar mostrar isso como um anel, numa topologia mais usual de rede, né? E não de um monte de servidor pendurado, tá? Bom, agora, o caso de uso aí de VCPE, né, que, na verdade, é o principal aqui. Aqui, nós usamos a mesma infraestrutura e um servidor, que é aquele Compute 3, em parceria com a Intel, né? A Intel nos cedeu um servidor, placa de rede, enfim, para a gente efetivamente... e a gente tem um suporte também da Intel. E o nosso foco foi botar o máximo de CPEs possíveis dentro desse server, e não fazer com que esse server tivesse o maior poder de roteamento possível, né? Por uma questão de como que esse virtual CPE é montado, a gente precisa alocar um número mínimo de CPUs e um número mínimo e uma quantidade mínima de memória, né? Porque para alcançar as velocidades que a gente vai mostrar aqui, se utiliza o DPDK, o Data Plane Development Kit da Intel, né, que efetivamente tira de dentro do kernel o processamento de pacotes, faz uma série de coisas em modo de pooling. Então, esse é um CPE que, se você estiver roteando os 2,5 GB full duplex, que é o que eu vou mostrar aqui que esse cara consegue fazer, ou se não estiver roteando nada, ele está ocupando 100% de CPU. Tá? Então, porque é a maneira da gente efetivamente ter baixa latência e alta capacidade de throughput. Tá? Enfim, hoje o mínimo que o nosso virtual CPE está ocupando é 5 virtual CPUs e 8 GB de RAM. Tá? Na verdade, 8 GB de RAM é que se mostrou o limitador aí do nosso teste hoje. Tá? O que a gente conseguiu? Né? Com uma taxa de erro aí da ordem de 10 na menos 10, né? E aí tem uma série, isso é um trabalho ongoing, né? A gente vai seguir trabalhando, a gente precisa acertar diversas coisas de real-time do Linux e diversas coisas aí para efetivamente baixar essa taxa de erro para algo em torno de 10 na menos 12, né? Algo mais aceitável para as nossas qualidades de rede que a gente tem hoje. Mas, efetivamente, a gente conseguiu trafegar 2,5 GB full duplex, tá? Ou seja, 7.44 Mbps, com esse uso de 5 vCPUs. Ou seja, o servidor estava realmente bem folgado, com 5, 6% de uso lá. Eu tinha 48 threads nesse servidor, eu estava usando 5, e mesmo essas 5, tinha 2
lá que era mais de control plane, e como eu fiz um teste de L3 puro, sem grandes coisas de protocolo, eu estava usando 3 de 48. Né? E daí, por uma limitação de memória, né, a gente conseguiu colocar 8 virtual CPS, né, chegando a um total aí de cada um a 1 GB full duplex, a um total de 8 virtual CPS vezes 2.45 Mbps. Né. E a gente tem certeza que agora, ampliando memória, a gente vai poder botar muito mais virtual CPS, que fazendo tuning de PCI, fazendo tuning de real-time, a gente efetivamente vai ter, que era aquilo que a gente tinha se proposto a ver, que será que eu vou ter economicamente, tudo bem que eu tenho um monte de facilidade, eu tenho um monte de APIs para controlar esse negócio, eu tenho muita agilidade, mas economicamente vai ser mais barato eu botar esse virtual CPE em cima de uma plataforma, essa quantidade de virtual CPEs em cima de uma plataforma de servidor, quando comparado com um appliance pequeno, e a gente tem praticamente certeza de que economicamente é viável, de que vai ser possível fazer. Tá? O que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai evoluir os nossos testes, né, de simplesmente um bare metal L3 performance ali, para efetivamente colocar protocolo, control plane, e nossa, dá para botar só um router reflector ali, falando com esse monte de CPE que está lá, dá para botar firewall, a questão do BRAS, né, que foi apresentado, do PPP que foi apresentado de manhã, a gente pode botar como uma instância a rodar aqui em cima. Enfim, tem uma série de coisas aí que a gente pode fazer. Né? Existe, né, eu até no backup aqui a gente tem um tempinho, tem esse movimento que também começou agora, há pouco tempo, mas que é o OpenNFV, né, e que se propõe a tentar criar uma infraestrutura justamente para essa parte de infraestrutura aqui do NFV, e eles vão pegar os mainstream projects que eles chamam, que OpenStack, CloudStack, OpenDaylight, Zen, KVM, libvirt, e vão fazer, na verdade, patches e interfaces para tentar deixar isso ter uma implementação de referência para efetivamente fazer NFV. Né? O OpenStack já tem uma versão nova, né, o Juno, só que a gente estava no meio dos testes de performance, não ia mudar toda a estrutura de controle. Então, provavelmente agora a gente mude, e tem uma agendada para abril. O OpenStack tem 2 versões anuais, né, em abril e em outubro, e tem já um workgroup específico de NFV dentro do OpenStack para efetivamente... Por exemplo, eu quero levantar uma máquina e eu quero que ela seja naquele host, com essas redes. PCI Pass-Through, a gente, digamos assim, a gente demorou um pouquinho, funcionou, mas a documentação não era bem clara, e tem diversas coisas de PCI Pass-Through, por exemplo, quando eu quero fazer um balanceamento, levantar um pouco no NIC 10 GB 1 e no NIC 10 GB 2, hoje eu tive que criar um roteador fake lá que ocupa os NICs, mas não passa tráfego, porque senão ele segue criando tudo na sequência e botando, ocupando todas as virtual functions que eu tenho num NIC de 10 GB para depois ocupar no outro. Então, são essas coisas de balanceamento, de coisas mais específicas do NFV que o pessoal vai tentar tratar. A questão de SDN, né, realmente agora, numa estrutura grande, tendo uma estrutura de NFV distribuída com várias questões geográficas, agora sim eu vejo um killer application para SDN, né, nesse ambiente mais de service provider. Né. Sinceramente, antes a gente estudou, implementamos, mas em data center fazia muito sentido, né, mas assim, para operadoras parece que faltava, né, o porquê. Né. Então eu acho que agora a gente tem o porquê. E, por último, né, isso aqui é experimentação. Tá? Isso aqui a gente tem P&D, né, aqui no Brasil, pesquisa e desenvolvimento, mas a gente sempre foi muito mais desenvolvimento.
né? A gente pegava aquilo que tinha que fazer e fazia. Isso aqui é bem mais bem mais P do que D. E a gente, obviamente, está aberto para quem puder, quem quiser, né, colaborar, quem quiser fazer teste, quem quiser contar a sua experiência, testar com a gente, por favor, é muito bem-vindo. Tá? Por último, só agradecer aí a Intel, a empresa Clear Cloud, que nos ajudou a montar tudo isso lá de Porto Alegre. Enfim, agora está aberto a perguntas. Perguntas para o Marcelo? Boa tarde, eu sou o Carlos da Telbrax. Nós somos clientes de vocês e, primeiro, queria parabenizar pela apresentação, apesar de já ter até ouvido um pouquinho falar pelo pessoal que nos atendem, que estava sendo feito um desenvolvimento, a gente não sabia que estava tão avançado assim. A pergunta é basicamente o seguinte: em termos de vocês, da oferta da Datacom, isso, obviamente, é um passo que muda um pouco a característica. Vocês vieram aqui apresentar esse know-how, esse conhecimento. Como é que vocês estão pretendendo levar isso para o mercado e como é que fica para a gente, que, por exemplo, já é cliente, para ir lá para conhecer? Não sei. Vai depender também de vocês, né? Obrigado. A Telbrax é uma grande cliente nossa, né? E a gente efetivamente está na fase do P, né? A gente está pesquisando, a gente efetivamente, eu acho que estamos cada vez mais dominando a tecnologia. Só que é diferente de fazer caixinha e vender, né? E a gente ainda não sabe como é que vai fazer isso. Tá? Então, também vai depender dos POCs, né, da quantidade de oportunidades que a gente vai ter. Obviamente, todos os grandes estão fazendo isso também, né? E, resumindo, não está definido ainda. Pergunta para o Marcelo. Tem alguma coisa remota? Mais alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já fiz para o Marcelo no passado, mas vou repetir uma variação dela. Uma das críticas que o pessoal fazia por o SVN não ter, vamos dizer assim, progredido tanto fora do meio acadêmico, era porque tinha uma visão muito de arquitetura ainda flow-based, né? E que, vamos dizer assim, o pessoal mais de rede de produção tem, vamos dizer assim, uma certa casca grossa com isso daí, com coisas que não sejam topology-based, né? Você acha que isso ainda continua? Você acha que esse problema está resolvido? Você acha que foi isso que enterrou o SDN? Não, eu acho que, desculpa, obviamente... O SDN não, o OpenFlow, quer dizer. Sim, sim. Não, eu acho que tem, né, a questão do flow base, e eu concordo, é muito mais complicado gerenciar uma rede baseada em flow do que topologicamente. É só ver que do SDH para o IP ficou mais complicado e do IP para flow ia ficar mais complicado ainda, né? Mas eu vejo, né, que efetivamente no momento que para mim, o SDN ele tem o porquê quando ele vem associado com a questão da agilidade, da questão de novos serviços. Eu não vejo o SDN substituindo o BGP, o EPS, o Spanning Tree, entendeu? Agora, eu preciso levantar uma instância rápida, eu preciso fazer esse service chaining, eu preciso mudar daqui porque... dessa questão geográfica aqui para lá, daí sim, eu acho que a gente tem como manipular isso melhor com um OpenFlow SDN, e não necessariamente via Flow, né? Pode ser no nível L3, no nível L2, não precisamos tratar, né, de porta L4 e tal. Então, eu acho que o que faltou para o SDN nesse meio assim, de Service Provider é efetivamente o Killer Application, entendeu? E acho que efetivamente o SDN, nessa questão porque, assim, isso aqui funcionou, mas, assim, é um tanto sacalto ficar em advance pensando quais são as redes que tu vai, mas agora eu quero botar depois desse router aqui, eu quero botar um Next Generation Firewall. E aqui, se é para sair para lá, eu quero botar um Optimization. Se é para a internet, eu quero botar um Deep Packet Inspection aqui, porque eu acho que eu estou sob ataque. Fazer isso com um subnet, com um VLAN, não vai dar.
eu acho, pelo menos, que não vai ser ágil. A gente vai ter que ter muita coisa definida em advance, e daí vai ser muito legal, efetivamente, dizer que o fluxo sai daqui, vai para lá, e depois sai de lá e vai para cá, e daí entra no cara que é a VLAN e o IP normal, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter, sim, o porquê de usar. Bom. Só continua sendo difícil, né? Não é nada trivial. Tá. Mais alguém? Vamos agradecer ao Marcelo. Marcelo, muitíssimo obrigado.